Salve, salve, torcedor do mais querido, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui o canal do RF, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sabadão, dia 19 de julho de 2025, tem ABC em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro. O mais querido joga às 17 horas diante da equipe do Maringá, aqui no estádio Arena das Dunas, em Natal, a mais bonita do Brasil. O ABC entrando em campo pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Dessa vez com motivação diferente, né? O torcedor um pouco mais empolgado, o time, o plantel, a diretoria, a comissão técnica, depois da vitória conquistada na rodada passada, fora de casa contra o Tombense pelo placar de 2-1 lá no interior de Minas Gerais. Então o jogo agora é momento praticamente de afirmação para esse time do ABC, que, claro, se conseguir vencer hoje o time do Maringá, vai aí realmente passar a pensar, a olhar para a parte de cima da tabela de classificação. Caso contrário, realmente a busca continua sendo ali por livrar, né, a possibilidade de queda para a última divisão do futebol brasileiro. Esse vídeo aqui, como vocês sabem, é para falar tudo que você precisa saber do ABC antes do jogo, notícias, desfalques e a provável escalação do mais querido. Eu conto tudo isso para você logo depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, por favor, deixa aí o joinha, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos aí nos seus grupos de WhatsApp que você participa relacionado ao futebol e principalmente ao ABC Futebol Clube, tá bom? Vamos disseminar cada vez mais esse conteúdo aqui de qualidade sobre o nosso ABCzão do povão. ABC e Maringá se enfrentam às 17 horas, o jogo vai ser na Arena das Dunas, pouco mais de 6 mil torcedores já estão garantidos antecipadamente para participar desse duelo de daqui a pouco contra o time paranaense, e o ABC enfrenta um Maringá que vem de uma sequência de 9 jogos sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe que está realmente passando por um momento muito difícil dentro do campeonato, e o ABC vem com essa motivação de ter vencido, né? Também tem encerrado uma sequência de 7 jogos sem vencer na última rodada, quando bateu o Tombense fora de casa, e vem motivado por esse resultado positivo que foi conquistado fora de casa. Foi uma semana de muito trabalho do técnico Rodrigo Santana, juntamente com a sua comissão técnica, a comissão técnica fixa do ABC, né? Ele que teve problemas por suspensão para escalar esse time do ABC para o jogo de logo mais, mas que também recebeu novas peças durante a semana, né? 2 zagueiros foram contratados, Richardson e o Rodolfo Filemon, e esses jogadores chegaram durante essa semana. O Richardson inclusive já deverá ser titular para hoje, o Rodolfo pelo menos no banco de reservas deve figurar para essa partida, e outras contratações devem acontecer nas próximas semanas, né? Mas diante da indisponibilidade de zagueiros que aconteceu nessa semana, né, por causa das suspensões do Bispo e principalmente do Ian Carlo, o ABC precisou agir rápido no mercado e durante essa semana conseguiu trazer 2 peças para essa posição, né? Uma delas já conhecida do clube e outra que foi a indicação do técnico Rodrigo Santana. Mas enfim, vamos dar uma passada aqui no departamento médico do ABC, né? Que tem aí Lima, Emanuel, Marioto e Adeilson. Esses 4 foram cirurgiados, continuam em tratamento intensivo. O Wellington Reis, volante, e o Whindersson, zagueiro, estão se recuperando de uma lesão muscular, né? Ainda ficam indisponíveis para esse jogo de hoje contra a equipe do Maringá no estádio Arena das Dunas, né? São jogadores que por questões clínicas ficam indisponíveis para esse duelo de daqui a pouquinho diante do time paranaense. Por outro lado, como a gente falou, né, também tem os jogadores que estão suspensos, aqueles que precisam cumprir o 3º cartão amarelo, né? Estamos falando de Bruno Bispo e Ian Carlo, que são zagueiros, além do meia Anderson Rosa, que entrou muito bem, fez um baita segundo tempo lá no jogo contra o Tombense, né? Contribuiu com assistência, e ele também fica fora, exemplo da dupla de zaga aí do jogo de hoje, justamente porque acumulou o 3º cartão amarelo dentro do campeonato. Então são desfalques também confirmados, só que por questões de suspensão na equipe do ABC. Do lado bom da história, né, tem as novidades, tem os retornos, né, que também o Rodrigo Santana vai poder contar com alguns jogadores que ele não pôde contar no jogo passado. São eles: o lateral esquerdo Lucas Sampaio e o atacante Gênison estavam suspensos, cumpriram a suspensão, voltam agora. O Henderson, né, que não viajou por uma questão técnica, opção técnica mesmo para Tombos, ficou em Natal, volta agora também para a relação, além dos 2 novatos, né, o Richardson e o Rodolfo Filemon, que são zagueiros contratados aí pelo ABC, também estão na relação, já estarão à disposição para esse jogo de hoje contra o time do Maringá. 5 novidades então à disposição do técnico Rodrigo Santana para esse duelo de daqui a pouco diante da equipe paranaense. São opções, claro, que ele vai ter a mais aí, né, para poder
mexer nesse tabuleiro e definir também a equipe do ABC para o jogo de daqui a pouquinho na Arena das Dunas. E é bom ficar ligado porque ainda tem muita gente pendurada nesse time do ABC, tá? Manuel, Bruno Leite, Matheus Martins, Carlos Eduardo, Adeilson, Wellington Reis e Otávio. Toda essa turma aí, esses 7 jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos. É claro, Wellington Reis e Adeilson estão machucados, não tem chance de tomar esse terceiro cartão hoje, mas os outros 5 estarão provavelmente, né, na listagem aí da relação do jogo e ficam, né, suscetíveis aí a um terceiro cartão amarelo, podendo desfalcar o ABC no jogo seguinte, que será diante do Floresta, fora de casa, lá em Horizonte, na Grande Fortaleza. Então, ficar de olho também nesses jogadores aí, porque se tomarem cartão hoje, vão ficar suspensos, vão desfalcar o ABC na partida seguinte da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Rodrigo Santana atendeu a imprensa durante a semana na Arena das Dunas, né? Ontem, sexta-feira, na verdade, falou um pouco da expectativa para o jogo e esses problemas, né, que ele teve que equacionar durante a semana, sobretudo no sistema defensivo. Vamos assistir aí. É evidente que quando a gente vem de uma vitória e ainda fora de casa, nos dá uma tranquilidade para trabalhar, né? Fizemos uma semana muito boa, né? Procuramos construir alguns ajustes ali, que a gente ainda está em fase de preparação, né? de formação de um sistema, de uma plataforma fixa de jogo, mas ao mesmo tempo com algumas preocupações devido às lesões, né? E os desfalques que a gente tem para um jogo que é muito importante para a gente, né? A gente acabou perdendo o Bispo, perdendo o Ian, tivemos a própria lesão do Whindersson, né? E o Reis, que também faz falta, né? Que é aquele cara que dá essa sustentação na frente da defesa ali, né? Então a gente procurou corrigir isso aí dentro do que a gente tinha dentro do elenco. A gente fica muito feliz pela ação da diretoria, que agiu rapidamente, né? Muito atenta no mercado e aproveitou essas 2 oportunidades, né? Uma vez de estar repatriando o Richardson, um jogador que tem uma história muito bonita dentro do clube, né? E o Rodolfo Lemon, também um jogador que também rodou nessas prateleiras altas, já trabalhou comigo também, tenho total confiança e a gente espera que ele se adapte o mais rápido possível, né? Sabendo que a gente não tem ponto a perder, né? Que venha com muita luz, porque a gente encara o jogo de amanhã como um grande passo, né? Para colar nesse G8, se possível até encontrar um espaçozinho dentro desse G8 aí para não sair mais. Aí a palavra do técnico Rodrigo Santana. Só dar uma passada aqui novamente na artilharia do ABC da temporada, né? Juntando todas as competições, o ABC continua com o Emanuel, artilheiro do time na temporada com 6 gols, e o Alisson é o segundo com 3, né? O nosso artilheiro na Série C é o Carlos Eduardo, que tem apenas 2 gols no ABC, não tem ainda um grande goleador nessa Série C de Campeonato Brasileiro. Dito isso, gente, vamos então para a parte melhor desse vídeo, né? Qual será a provável escalação do ABC? O Rodrigo Santana mexeu muito durante a semana, ele fez muitos testes em várias posições, mas o treinamento de ontem, sexta-feira, na Arena das Dunas, foi o treinamento definitivo em que ele praticamente confirmou o time que ele vai colocar em campo para jogar diante do Maringá hoje, né? E é um time com mudanças no setor de zaga, nas laterais, no meio-campo e no ataque. O ABC bastante modificado, né? Algumas mudanças forçadas pela questão das suspensões, das indisponibilidades clínicas também, e outras mudanças técnicas mesmo, que foram optadas pelo Rodrigo Santana e a sua comissão técnica, beleza? Então vamos lá para a provável escalação do ABC. Deixa eu só colocar aqui o nosso campinho na tela, né? Deixar ele zerado aqui, para que o torcedor também possa ir acompanhando posição a posição, né? Jogador a jogador. Então a gente vai aqui só ajustando o campinho para mostrar para você como é que tá esse time do ABC para entrar em campo daqui a pouco diante do Maringá às 17 horas lá na Arena das Dunas. Tá aí, ó, campo na tela para você, torcedor. O ABC que deve ter a seguinte configuração. Anote aí: Pedro Paulo no gol, sistema defensivo com 3 zagueiros, Richardson pela direita, o Otávio mais centralizado, quase que como um primeiro volante, e o Renato Visque jogando pelo lado esquerdo. Na lateral direita, Ezequiel novamente deverá ser o escolhido, e na lateral esquerda, o Lucas Sampaio retornando, né, após cumprir suspensão automática. Essa seria aí a linha defensiva do ABC, né? Meio campo com 2 opções aqui, né? O Bruno Leite e o Juninho, que entrou também muito bem diante da equipe do Tombense, fora de casa, né? Ganhou a posição do Carlos Eduardo. Juninho deverá ser titular hoje ao lado do Bruno Leite como jogadores mais ofensivos do meio campo. E no ataque,
Joãozinho atuando pelo lado direito, o Alisson atuando pelo lado esquerdo, foi assim que ele treinou ontem, e centroavante, né, mais uma vez o Ítalo, que é o matador aí, o centroavante camisa 9 do mais querido. Esse foi o time que treinou ontem, sexta-feira, na Arena das Dunas, véspera do jogo contra a equipe do Tombense, né? Então ele mudou aí na zaga, porque foi forçado, né? A zaga é completamente diferente. Ele tirou o Manuel, botou o Lucas Sampaio, que volta da suspensão, tirou o Carlos Eduardo e colocou o Juninho, acredito que pela atuação que aconteceu lá em Tombos, e no ataque ele tirou o Matheus Martins e colocou o Alisson para esse jogo, né? Esse é o provável time do ABC, repito, foi a equipe que treinou ontem, sexta-feira, na Arena das Dunas. Só recapitulando aí na corrida, Pedro Paulo, Richardson, Otávio e Renato Vischi. O Otávio aí quase que como um primeiro volante, tá? Ele vai alternar entre um terceiro zagueiro e um primeiro volante, com certeza. Mais à frente, Ezequiel, Bruno Leite, Juninho e Lucas Sampaio. E no ataque, Joãozinho, o Alisson e Ítalo. Deve ser esse o time da ABC para daqui a pouco enfrentar a equipe do Maringá lá na Arena das Dunas. Equipe de arbitragem para esse jogo que é cearense, hein? O trio é cearense, o árbitro é o Léo Simão Holanda, assistente número 1 é o Anderson da Silva Rodrigues, assistente 2 José Moracide Souza e Silva. E aí o quarto árbitro do Rio Grande do Norte, José Magno Teixeira do Nascimento, com o analista de campo também sendo potiguar, Suelso Diógenes de França Medeiros. Gostaram das alterações do professor Rodrigo Santana no time? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, vou estar vendo aí, na medida do possível, respondendo a todos, né, sobre essas alterações que foram feitas. Algumas polêmicas, mas eu quero ver aí o que é que vocês estão achando com relação a isso, beleza? É isso, gente, brigadão pela audiência mais uma vez, tamo junto, nos vemos logo mais na Arena das Dunas e, claro, vamos torcer aí por um bom resultado logo mais, beleza? Valeu, tamo junto, tchau, tchau.